Você sabia que o Bitcoin foi criado há pouco mais de uma década e tem se tornado um dos ativos mais valiosos do mundo? Hoje ele ocupa a 10ª posição. Agora, por que ele tem atraído tantos investidores, tantas empresas e tantos governos? Qual o interesse de todo mundo por trás desse ativo? Agora, se você está curioso para entender como funcionam as criptomoedas, qual o potencial de valorização e como você pode começar a investir, você vai ficar nesse vídeo até o final, porque hoje você vai colher todas as informações que você precisa para entender desse mundo, desse mercado de investimentos tecnológico e inovador. Aqui você vai entender tudo, o que são criptomoedas, tokens, blockchain, quais as vantagens e desvantagens, por que é importante a gente entender da criptomoeda, quais os riscos e as grandes possibilidades de retorno que podemos ter nessas criptomoedas e as principais criptomoedas do cenário desse mercado novo tecnológico. Então, antes de começar, você já deixa seu like, se inscreva no canal, porque aqui você vai acompanhar os conteúdos e vai ter um conteúdo de qualidade. Agora, do que trata a aula de hoje? Hoje a gente vai para a 4ª aula de um módulo de 5 aulas que a gente programou. A gente falou sobre conhecimentos básicos de investimento, falamos sobre renda fixa, renda variável, e hoje a gente vai falar de criptomoedas. E o que são criptomoedas? Criptomoedas são moedas descentralizadas que atuam numa blockchain. É como se fosse um livro onde são registradas as transações. Então, a grande sacada das criptomoedas é que elas não são controladas ou produzidas por governos ou estados. São transações entre pessoas e instituições de forma independente. E essas blockchains, elas registram com segurança as transações e trazem transparência, mostrando tudo que foi feito no cenário e nas transações das criptomoedas. É um grande livro público onde fica todas as movimentações, todo mundo pode ver, mas ninguém pode alterar as transações que ali foram feitas. Já os tokens, diferentes das criptomoedas podem ser consideradas como ativos digitais. O Bitcoin, por exemplo, é uma criptomoeda, ele pode ser considerado um ouro digital. Por muitos, assim ele é chamado. Os tokens é uma representação tecnológica e digital de um ativo, de um serviço, de uma participação em alguma coisa, em um bem do mundo real. Você compra um pedaço, um serviço, um ativo, através de uma fração tecnológica. Pensando aqui em simplificar, as criptomoedas têm um valor em si próprias. O token, ele é lastreado, ele tem como parâmetro algum outro bem, algum outro ativo. É um token de um imóvel, é um token de um serviço, é o token de uma participação em um projeto. Então ele representa algum outro bem ou ativo. Exemplificando aqui, a gente pode traduzir como Bitcoin sendo o ouro digital. Por exemplo, você pode ter um token para ingresso ou participação em alguma atividade, algum serviço, em algum evento. A história do Bitcoin. Bitcoin começou em 2008, então criado em 2008 a ideia era revolucionária. Era de descentralizar o poder e o controle monetário desse tipo de ativo. Que as transações fossem feitas entre pessoas de forma descentralizada, sem bancos ou intermediários, que pudessem cobrar taxas e ter controle sobre isso. Em 2009, quando ele foi lançado, ele não valia praticamente nada. Um programador chamado Lastron Hansel fez a primeira transação usando Bitcoin. Ele usou aproximadamente 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas. Hoje, esses 10 mil Bitcoins estariam valendo milhões de dólares. De lá para cá, o Bitcoin cresceu exponencialmente, atraiu milhares de investidores e abriu caminho para o surgimento de várias outras criptomoedas. Ele é assim tratado como ouro digital porque ele tem uma produção limitada a 21 milhões. É uma moeda deflacionária. Ele não pode ser produzido mais do que o limite estabelecido, diferente das moedas de todos os outros países. Pense no Bitcoin como metal raro, que ele tem uma produção limitada. E quanto mais pessoas querem comprar, o seu preço vai subir, porque o limite dele já foi estabelecido. Agora que você já entendeu o que são as criptomoedas, a gente vai falar sobre o seu funcionamento e estabelecer parâmetros aqui para o funcionamento e conceitos de uma blockchain. A blockchain é uma espécie de registro, um livro digital que registra todas as transações de forma descentralizada em milhares de computadores no mundo todo. É isso que torna extremamente seguro e quase impossível de ser hackeado. Como exemplo, quando você faz uma transação bancária, é o banco que verifica e valida a sua operação. No caso da blockchain, essa operação é verificada e validada por milhares de computadores espalhados no mundo todo, sem o controle de um único usuário. Ela funciona no sistema de criptografia em números matemáticos, transações matemáticas complexas, o que impede e dificulta demais a quebra desses códigos. Assim, é um livro grande, tecnológico, digital, transparente, onde todo mundo pode ver, mas ninguém consegue alterar. Mas afinal, por que as criptomoedas tanto se valorizam? Existem 3 fatores principais: oferta limitada,
demanda crescente e as narrativas poderosas. A oferta limitada, o exemplo do Bitcoin, ele só tem 21 milhões. Ao passo que vai aumentando o número de pessoas querendo comprar, as moedas não têm como aumentar. Então o preço vai aumentando e vai se valorizando. É a famosa lei da oferta e da demanda. E a demanda crescente. Grandes investidores institucionais, grandes empresas e muitos estados de países têm se interessado pelo Bitcoin e têm comprado Bitcoin e guardado em suas reservas. Isso vem fazendo com que o preço acelere demais o seu crescimento. E a busca, principalmente dos estados, é por uma segurança maior e uma independência de outros estados. É só lembrar da Rússia, quando ela invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos conseguiu bloquear vários dólares dos russos. E se eles tivessem criptomoedas e transacionassem em Bitcoin, isso não seria possível, porque o controle não é feito por nenhum dos estados. As narrativas, existem muitas narrativas. O Bitcoin é um ouro digital escasso que muitos querem. O Ethereum é uma plataforma de contratos inteligentes que permitem transações e criações de tokens em sua plataforma. Existem stablecoins, que são moedas lastreadas no dólar, como se dólar fosse, só que de forma digital. Existem moedas de game, existem moedas de RWA, que produzem, reproduzem ativos do mundo real, como imóveis, por exemplo. Então essas narrativas potencializam demais o crescimento do mundo das criptomoedas. Tipo de criptomoedas e suas narrativas. Existem milhares de criptomoedas e muitas narrativas, cada uma com suas especificidades, valores, vantagens e desvantagens. A gente vai mostrar aqui algumas narrativas das criptomoedas com seus principais tokens. Uma delas é o Bitcoin. É uma criptomoeda que por si só já é uma narrativa. Ele é considerado uma reserva de valor, é aquele ativo que você usa para proteger seu patrimônio, você guarda e protege da desvalorização de moedas centralizadas dos estados, como o real, como o dólar, e você consegue fazer autocustódia, você consegue guardar sem depender de que ninguém faça isso por você. O Ethereum também é uma narrativa de contratos inteligentes, onde ele permite várias transações tecnológicas, criação de tokens e uma demanda da internet do futuro. Stablecoins são moedas lastreadas em dólar, que elas protegem seu patrimônio da volatilidade do mercado. Você consegue transacionar mais rápido com elas. A gente tem o SDT, o SDC, o DAI, o BUSD, são todas elas pareadas ao dólar. O valor é praticamente equivalente. Existem outras plataformas também de contratos inteligentes, como a ADA, como a Solana, a DOT, todas elas permitindo transações, inclusive até mais rápidas do que a Ethereum. Existem criptomoedas de privacidade. A Monero, a ZEC, por exemplo, elas permitem transações sem identificação. Para quem prioriza a privacidade, essas moedas permitem transações nesse sentido. Existem moedas de metaverso e games, como a Sandbox, a Mana, Decentraland, a Axie Infinity, onde elas operacionalizam jogos com tokens do mundo digital. Lembrando que nada aqui, nem as moedas que são exemplificadas, são recomendações de investimentos. São citados somente exemplos. Então, se for fazer escolha de compra de ativos, faça um estudo, não dependa e não ouça somente o que está sendo falado na internet. Agora, como investir em criptomoedas? Agora que você já entendeu o que são e do que se tratam as criptomoedas, as principais criptomoedas, a gente vai explicar agora como investir nessas criptomoedas. Primeiro, escolha uma corretora confiável. A gente precisa entender que os nossos ativos estarão custodiados nessas corretoras, principalmente quando a gente tira da nossa autocustódia. Então, existem corretoras como a Binance, a Coinbase, a Mercado Bitcoin, que são algumas das corretoras mais conhecidas que podem permitir o seu primeiro acesso no mundo dos criptoativos. Depois, você cria uma conta e faz uma verificação de segurança em 2 etapas, em 2 fatores. Depois, escolha suas criptomoedas após uma análise e bons estudos. As principais do mercado são Bitcoin e Ethereum. Não quer dizer que são aquelas que mais irão se valorizar, mas em regra tem se provado com o tempo as mais seguras. Após isso, você pode armazenar na própria corretora, você pode transferir para uma carteira física ou uma carteira digital, como a MetaMask, a Rabbit. Pense numa corretora como uma casa de campo, que você vende, compra seus ativos, e a carteira como um cofre que você guarda seus ativos. Agora, uma dica extra é que você faça aportes com frequência, mensais. Isso ajuda a reduzir demais seu risco de oscilação e te traz mais tranquilidade para o mundo dos investimentos. Agora, quais os riscos de se investir em criptomoedas? Criptomoedas traz um alto potencial de valorização, mas com isso vem a fórmula do maior risco. É importante você entender e saber o que está fazendo. Por isso, lá no início a gente falou, se inscreva no canal para receber mais notícias, dicas e orientações para você se manter atualizado
receber ferramentas que te permitam fazer as melhores escolhas. É importante você saber que, apesar da alta possibilidade de ganhos, você tem muito risco investindo em criptomoedas. Agora, por que desse risco? Primeiro, a volatilidade. As criptomoedas são muito voláteis em regra. E essa volatilidade pode levar o seu patrimônio a aumentar em 20, 100, 200, 500%, como pode reduzir em 20, 50, 100, zerando o seu patrimônio. A falta de regulamentação. Essa falta de regulamentação traz alguma insegurança, porque além do confisco de bens e patrimônios em alguns países, há a regulamentação posterior que pode lhe trazer prejuízo. Então isso é um outro risco que traz o investimento nas criptomoedas. A segurança, se você não cuidar e se preparar para proteger suas criptomoedas, você pode ser roubado por hackers. Eles estão cada vez mais especialistas em invadir carteiras, principalmente a operação feitas em computador celular. Então é importante que, na medida do possível, que usem os aplicativos das corretoras, a primeira coisa, e segundo, ao utilizar celular e computador que não sejam em aplicativos, você cuidado com a manipulação, cuidado com as mensagens que chegam para você. E um outro detalhe, se possível, use um aparelho somente para essas operações e que não usem para outras atividades fora essas operações. Projetos duvidosos. Existem muitas criptomoedas e algumas já nascem preparadas para te dar o golpe. Então você precisa estudar, saber quem está por trás do projeto, o tamanho do projeto. As corretoras que investem não garantem que os projetos são bons, mas já é uma segurança maior. É diferente de ter um token sendo vendido numa Binance e a Binance estar patrocinando o token. Então entenda muito bem isso. Então cuidado com os projetos que você não sabe do que se trata e nem quem está por trás deles. Agora, quais os riscos de não investir em criptomoedas? Por outro lado, não investir em criptomoedas pode trazer muito risco de você ficar de fora de um cenário de valorização de um ativo novo, tecnológico, num mundo que caminha nesse sentido. Então, primeiro, a perda de oportunidade. Um exemplo, quem começou a investir em Bitcoin em 2013, multiplicou seu patrimônio, seu capital, quem investiu e não tirou por milhares de vezes. Segundo, a inflação e a perda do valor do dinheiro. As moedas dos estados, dos países, elas são inflacionárias, elas perdem valor com o tempo. E o Bitcoin e as moedas, as criptomoedas, elas são uma solução para essa desvalorização. Então saber investir em guardar criptomoedas pode ser uma ótima solução para o teu patrimônio, fruto do teu trabalho, das horas vendidas por trabalho, elas não sejam perdidas com a inflação que corrói o nosso capital. Terceiro, a adoção global. Muitas empresas e países estão adotando as criptomoedas, em especial o Bitcoin. Então, não investir e não participar pode fazer você ficar de fora de uma realidade mundial do futuro. Pense na internet dos anos 90. Quem entrou no início e participou teve muitas vantagens, foi muito beneficiado. E hoje, quem não pensou e não entrou, vai entrar atrasado e não vai ter os mesmos rendimentos de quem entrou no início. Eu penso que entrar em qualquer moeda não deve ser feito, mas não entrar no mundo dos criptoativos não deveria ser uma opção quem pensa e projeta uma melhora para o futuro. A gente vai ter uma dica bônus, mas antes eu quero dizer aqui que a gente participou aqui de um estudo sobre criptomoedas, conceito, blockchain, vantagens e desvantagens, principais criptomoedas, narrativas, por que a gente deve entrar, qual o risco de entrar e não entrar nas criptomoedas. Então, depois de tudo isso, eu acho que eu mereço a sua curtida no vídeo, a inscrição, porque aí sim você vai se beneficiar do conteúdo e compartilhem com amigos, principalmente aqueles que ainda não entendem o que são criptoativos. Então, antes de terminar, eu vou deixar uma dica bônus aqui. Se você tem dúvida, está inseguro, entenda como abrir uma conta numa corretora. Faça um pequeno investimento muito pequeno. O Bitcoin hoje custa mais de 100 mil dólares, mas você não precisa investir 100 mil dólares e comprar um Bitcoin. Você pode comprar uma fração muito pequena com 10 dólares e começar a entender o mercado dos investimentos. Vá colocando o pé na poça d'água, vá entendendo o mercado. O importante é que você não fique de fora. Então hoje o Bitcoin e o Ethereum são as criptomoedas maiores e mais conhecidas no mercado de criptoativos. Então, não é recomendação de investimento, mas sempre bom para quem vai começar, pensar em começar por essas moedas, ainda que com pouco. Não sofra com volatilidade, não fique sofrendo nesse momento, porque você comprou e o que você colocou lá perdeu valor. Esse não é o objetivo principal nesse momento. Depois que entender e estudar, você tenha mais cautela nas suas entradas. E quando for fazer aportes maiores, mais cautela ainda. Pense que no longo prazo o Bitcoin vai valer muito mais do que vale hoje.
Então você não deve olhar para o recuo dos preços, você deve projetar o que vai acontecer lá na frente, quanto ele vai custar. Então uma boa estratégia é usar o método DCA, fazer aportes mensais. Todo mês você aporta um pequeno valor e não fica preocupado em olhar a volatilidade daquele ativo. Agora que você já entende criptoativos, você precisa se preparar para dar os primeiros passos. Não fique na inércia com medo de perder 10, 20, 30 reais. Pense como você deve começar. E a chave aqui é o conhecimento. Por isso eu falei, se inscreva no canal, adquira conhecimento. Com conhecimento você tem certeza que você vai fazer ótimas escolhas. E se você já investe, deixa aí nos comentários qual a criptomoeda que você investe. Se tem alguma criptomoeda que você gostaria que eu gravasse um vídeo sobre ela, você deixa nos comentários que eu vou também gravar um vídeo sobre ela. E muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.